E eu sou mais um dos empresários brasileiros. Comecei minha história em 2008, né? Fui trabalhar na Vila Mariana, para uma empresa chamada MedPro. E lá eu era motorista deles, eu era CLT. Apareceu uma oportunidade de estar empreendendo quando um empresário mineiro, ele começou a crescer demais no ramo dele. Ele não era daqui? Ele era de Minas? De Minas, e ele se estabeleceu em São Paulo e ele entrou nesse ramo de equipamentos estéticos, de laser, radiofrequência, lipoaspiração. E o ramo dele era esse, ele representava uma marca aqui, americana, só ele podia vender esses equipamentos e alugar. Isso quando? Em 2008. Legal. E aí ele me convidou para ser motorista dele, CLT. Eu mais 5 pessoas na época, a gente fazia toda a logística dele. Logística dos equipamentos. Isso, a gente viajava muito, né? Porque ele não tinha escritórios ainda espalhados pelo Brasil. Então tudo saía daqui, Florianópolis, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Legal. E a gente fazia todo esse meio de campo aí logístico. Só que como ele estava crescendo demais, então ele percebeu, por ser um bom empresário, José Luiz, ele percebeu que ele estava criando 2 empresas. Ele estava criando uma empresa de locação de equipamento e, ao mesmo tempo, ele estava montando uma empresa de logística. Então, como ele percebeu isso rápido, ele fez um convite para a gente. Eu tinha 1 ano que eu trabalhava para ele e ele falou assim... Isso em São Paulo? Em São Paulo, na Vila Mariana. Ele falou assim, o que vocês acham de eu mandar vocês embora, pagar o direito de vocês e recontratar vocês como prestadores de serviço? Vocês abrem a empresa de vocês, o CNPJ de vocês... Vocês me passam nota fiscal e a gente faz uma negociação melhor aqui do que vocês têm hoje. Aí ali eu já vislumbrei uma oportunidade, né? Porque eu já estudava muito perfil de empreendedor, empresário. Quantos anos você tinha? Desculpa a pergunta. Oi? Quantos anos? Na época eu tinha 30. Legal. Hoje eu estou com 44 anos, já fazem 14 anos, empreendendo, muitos altos e baixos. Né? E ali eu falei, será que chegou a minha oportunidade? Por que não? Vou tentar. Ele está dando uma oportunidade. E aí eu fui abrir minha primeira empresa. Quantas pessoas ele ofereceu? 5. E quantos aceitaram? Primeiro fui eu, sozinho. Né? Eu tive, vamos dizer assim, mais coragem. Eu sempre amei liberdade, eu nunca gostei de estar muito preso. E o CLT, você fica muito preso à metodologia de trabalho da empresa. Desculpa de cortar, o que eu falo para meus amigos é a questão da roda do rato. Você acha que está ganhando muito... Tá ganhando muito pouco e correndo o sonho dos outros. Pai rico, pai pobre, né? E continua. Então, eu sempre quis liberdade. Então, quando ele falou que, através disso, a gente teria oportunidade de prestar serviço para outras empresas. Não precisaria cumprir a jornada de trabalho que a empresa determinava, ter hora para entrar, hora para sair. Então, eu falei, bom, agora é a minha oportunidade. Então, fui abrir a minha empresa, minha primeira empresa. Eu chamei o meu primo para ser meu primeiro sócio. Até hoje a Sara Rio ela é uma empresa familiar, né? Tem muitos parentes trabalhando nela. Funcionou para mim assim. Que bom, porque Sara Rio? Sara Rio, a minha filha chama Sara e minha esposa é conhecida como Rio. Né? Eu juntei os 2 nomes. E eu sou o único que não aparece ali na empresa, porque no contrato social, Sam Aleph Transporte é o meu filho, que é o Samuel Aleph. Eu fui o que fundou junto com a minha esposa no começo. Comecei com o meu primo, né? Não deu certo. 2 anos depois a gente quebrou. Cara, você quer contar um pouquinho sobre essa experiência? De ter quebrado? Conto, porque o que eu senti mais dificuldade na época, eu sempre fui CLT até 2008. Quando eu virei empresário, essa dificuldade de mudar a mentalidade de empregado para empresário foi a maior dificuldade que eu encontrei na época. E eu também não tinha estrutura financeira e nem intelectual. Eu nunca fiz administração de empresas, então ali eu senti diversas dificuldades. O que eu era bom mesmo era fazer o frete, transportar, mas eu tive que aprender como administrar uma empresa, como vender. Eu tinha que sentar com pessoas do intelecto de alto nível, que eram doutores, entendeu? Pessoas da classe A, pessoas já extremamente bem-sucedidas. E eu tive que aprender a sentar junto com eles para negociar. E tive que aprender tudo que uma empresa tem. Só que como eu não tinha o suporte financeiro forte, eu era tudo. Eu era o vendedor da empresa, eu era o marqueteiro, eu era o motorista, eu era tudo. Parece um filme de comédia, mas é a verdade. Então, isso daí foi uma dificuldade muito grande que eu senti. Geralmente, empresa familiar é assim, né?
tem essa dificuldade de fazer essa transição. E a gente misturava muito as coisas, conta pessoal com conta da empresa. E como o dinheiro começou a entrar, mas não tinha um controle adequado, então virou uma bagunça. Aí logo eu me vi em apuros financeiros, ali foi minha primeira experiência. O Sebrae fala até certo, se você aguentar mais de 2 anos, Você consegue. vai, mas ali foi o prazo, a primeira empresa não deu certo. Aí eu peguei, me reestruturei e chamei o que é o meu atual sócio hoje, que ele era o meu motorista na época. E eu sou casado com a irmã dele, né, que é meu cunhado. Pode falar, pode falar. E hoje ele é meu sócio já há 12 anos. Então foi uma sociedade que deu certo. Que bom. A gente começou. Ele é meu braço direito na empresa, né? Porque eu tenho outros projetos, fora a Sara Rio. Então, o que eu combinei com o meu sócio? Eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Você segura o rojão. Isso, segura o rojão, enquanto eu parto para outros projetos para a gente tentar crescer. Legal. Chamei a esposa dele também, que é uma pessoa fantástica no nosso gerenciamento ali, no nosso atendimento, que é a Gisélia, né? Legal. Então hoje tem o Israel e a Gisélia que praticamente segura a Sara Rio, enquanto eu parto para outros projetos. Inclusive a pandemia deu um estalo na gente aí, porque a gente estava vindo numa crescente muito boa, né? E Quantos anos de empresa antes da pandemia? Olha, eu abri a Sara Rio em 2011. Né? A minha primeira empresa foi em 2008, 2, 3 anos depois ela quebrou, que era a Davimar Transporte, e aí eu abri a Sara Rio em 2011. Eu acredito que em 2012 o Israel já era meu sócio, e ali a gente começou. Aí em 2020 foi que começou a pandemia, né? Foi quando começou a pegar? Foi. Só que ali a gente estava num crescimento já absurdo.